Aê, aê, aula de número 12. O que a gente vai discutir hoje? Vamos falar de orçamento e alocação de recursos. Então, vamos retomar aqui a nossa carta 2 de paus e introduzir conceitos financeiros, né? Vai ser um naipe de ouros intro, né? Começando a tangenciar aqui as coisas associadas a controle, a métricas, umas coisinhas que a gente vai se aprofundar um pouco nas próximas aulas. Com o objetivo de ensinar métodos de orçamento. O marketing aqui, infelizmente, ele é cheio de termos para complicar a nossa vida, que a gente teria equivalentes em português muito claros, mas é cheio de falar a palavra em inglês, então normalmente você vai acabar encontrando o budgeting, quanto que é a verba de ads, né? Então a gente vai ter vários termos aí que a gente poderia falar em português? Poderia, porém a área tá meio que lotada dessas coisas. Fala alguns métodos de orçamento, tem métodos históricos, métodos que se aproximam um pouco do que da forma como funciona uma contabilidade, um controle um tanto mais preciso, né, de controlar até centavos ali para ter uma precisão bem entradas e saídas igualzinho batendo, né? Então vamos falar um tanto disso e defender aqui a nossa tese do dia da importância de investir em manutenção de share, né, de domínio de parcela de mercado. Então vamos lá, começando aqui nossa introdução, aqui nosso bate-papo aqui pra gente construindo a importância do conteúdo. Marketing precisa de dinheiro? Vocês não são os bichão? Vocês não são os caras que, pô, eu sou o marketing, eu vou vender mais, então toca pro pai, deixa comigo, eu vou pegar esse produto, comprar por um, vender por dois, deixa comigo, eu vou criar dinheiro do nada, eu vou soprar aqui e vai sair dinheiros infinitos. Não é bem assim, a gente precisa ter uma verba para a gente começar a conseguir a girar a máquina, para as coisas começarem a acontecer. A gente precisa de dinheiro para projetar produtos, para fazer pesquisa de mercado, para a gente testar uma série de coisas, para a gente pensar campanhas, para a gente pensar em formas de divulgação desse produto, para a gente ocupar espaços onde esses produtos vão ser divulgados. Então, assim, marketing sem dinheiro, ele acaba sendo só uma conversa muito agradável, só uma coisa de eu adoraria fazer isso, se eu pudesse, vocês não me deixam fazer um negócio, porque se eu pudesse, eu ia dominar o mundo, eu ia quebrar todas as outras empresas, Coca, Apple, Disney, vocês não dão conta de aguentar aqui o trabalho do pai. Não é bem assim, tá ligado? A gente precisa de dinheiro porque as coisas, senão, ficariam só nesses devaneios. E para executar, a gente precisa de dinheiro. Infelizmente, no mundo onde a gente vive, a gente precisa de dinheiro. Gatos, né? Se atracando aqui de um assusta o outro, um morde o outro, dessas correrias. Então tá, infelizmente, então, nesse papo todo, a gente começa a pensar que, ó, a gente precisa de dinheiro e tá, beleza, o financeiro ou outra diretoria ali vai falar, beleza, marketing, eu já entendi sua grande tiração de sarro aqui, já entendi que vocês precisam de dinheiro, que vocês não são os magos que vão criar dinheiro do nada. A pergunta é, então, quanto que vocês querem, né? Quanto que vocês precisam? E a questão é que nem sempre é fácil a gente dizer, a gente estimar quanto que a gente deveria gastar, quanto que a gente deveria ter ali disponível para a gente colocar, né, para viabilizar nossas ideias. Então, se a gente gasta pouco, né, também é um problema, porque isso faz com que a nossa marca tenda a desaparecer da mente das pessoas, né? Lembra daquelas discussões que eu, né, já falei um zilhão de vezes aqui sobre disponibilidade mental. Se a gente deixa de investir em anúncios, a nossa disponibilidade mental vai caindo. As pessoas deixam de pensar na gente. Se a gente não está ali ocupando esses espaços, a pessoa, quando ela precisar daquela categoria de produto ali, né, ela pode não associar a nossa marca como sendo uma que ofereça uma solução viável para ela. Então, isso é um problema. Gastar pouco é ruim. Se eu gastar dinheiro demais, também pode ser ruim, né? Porque, vamos dizer assim, eu vou então, eu já entendi que marketing é importante, vou dar dinheiro infinito, vocês podem torrar o quanto vocês quiserem. Também não é bem assim, porque se eu gasto dinheiro demais, eu posso muitas vezes diminuir o meu lucro, né? Eu posso tirar recursos que eu poderia alocar em outras atividades e eu gasto tudo em anúncios e, sabe, não é uma questão de simplesmente eu anunciar mais, eu investir mais ali naquelas divulgações, meu produto necessariamente vai vender cada vez mais até que todas as 8 bilhões de pessoas no mundo acabem comprando meu produto. Não é bem assim. Então, se eu gasto dinheiro demais também, meu lucro pode acabar caindo, pode acabar desaparecendo, porque, sabe, não é uma questão simplesmente de gastar mais, vender mais.
Então, infelizmente, não existe uma fórmula única, uma fórmula mágica aqui para a gente determinar a verba ideal para anúncios. A gente pode, de alguma forma, estimar uma base, uma métrica de referência, que daqui a pouquinho eu já vou falar aqui nessa diretriz, né, logo aqui na sequência, para a gente ter um bom ponto de partida, mas infelizmente não tem um número que a gente diga que, ó, esse aqui, se você colocar, é perfeito, você vai conseguir maximizar tudo que existe nos seus retornos de produtos. Então, temos, né, esses primeiros poréns, né, para a gente começar a abrir uma discussão sobre orçamento, sobre essas técnicas, pensando que, ó, a gente vai tentar aqui trabalhar algumas orientações, porém com esse grande depende de que, ó, né, não é tão fácil assim no fim das contas. Falando de métricas, tem essa share of voice aqui que eu tinha deixado separado, que. Pera, deixa eu ver. Eu ia abrir aqui, mas ia carregar uma imagem que eu preciso logo na sequência trabalhar aqui com você. Então, vou primeiro só conversando o que é o share of voice. O Byron Sharp estava comentando no livro dele, se eu não me engano, no livro azul, né, o tijolão de marketing lá que eu sempre menciono, que quando a gente observa mercados já consolidados, a gente percebe que as grandes marcas tendem a gastar menos do que o esperado pro market share delas. Então aqui esse share of voice, esse domínio das conversas. Esse domínio tipo um boca a boca, né? O que as pessoas falam a respeito daquela categoria, quando elas falam daquela categoria, se minha marca está presente naquelas conversas. Então, tem uma discussão de fundo para a gente perceber essa tendência, né? Marcas ali têm mercados já um tanto estabelecidos, vão gastando menos e aí vão ocupando menos as discussões, vão ocupando menos as manifestações com relação àquela categoria de produtos. E aí, de novo, retoma aquela discussão que eu tinha falado agora há pouco, né? Aquela discussão de fundo, para a gente pensar em disponibilidade mental aqui das pessoas. No próprio livro do Byron Sharp, estou olhando aqui na minha cola, que ele tinha descrito ali uma série de referências mostrando que dentro de uma categoria de produtos existe um nível de gasto que se espera que as marcas usem em vista de manter o market share delas. A gente não está nem falando de aumentar, a gente está falando simplesmente de manter. Que a gente precisa gastar dinheiro, né? Reforçando de novo aquele ponto que eu abri aqui na nossa discussão, a gente precisa gastar dinheiro simplesmente, né, em termos de disponibilidade mental, para a gente se manter como a gente está. A gente não está nem falando de crescer. A gente precisa necessariamente gastar dinheiro, a gente precisa fazer anúncios, a gente precisa ocupar a mente das pessoas simplesmente para a gente ficar da forma como a gente está. Porque senão, se eu não gasto em anúncios, por mais que eu seja o líder do mercado, aquilo ali, vamos dizer que eu me mantenha estável. Vamos colocar um cenário assim bem extremamente favorável para a empresa, ela se mantém estável. Porém, as outras marcas, quando elas continuam gastando, elas vão. Deixa eu ver se está espelhado, então as marcas então elas teriam nessa diferença. Se elas continuam gastando, pouco a pouco elas vão então tendendo a encurtar essa nossa distância. Então, por mais que sim, eu pare de gastar, eu não gaste nada, para eu manter as coisas como eu estou, ainda que eu tinha falado agora há pouco, né? Que se você quer se manter da forma como você está, você tem que, no mínimo, gastar uma grana ali. Vamos dizer que você, nesse cenário aqui hipotético, você não está gastando nada, você se congelou ali naquele momento. As outras marcas elas vão encurtando essa distância que você estava ali, né, digamos, como um líder, mas a liderança vai se tornando cada vez mais fragilizada. Então, a gente precisa gastar uma grana ali, porque se você não anuncia, você vai acabar diminuindo o quanto que as pessoas pensam em você. E, como eu falei, mercados estruturados, marcas tendem a gastar menos, porém, a gente vê que tem muita marca que gasta uma grana pesada e marcas que gastam consistentemente cada vez mais. Porque, assim, pode parecer que é uma discussão que eu estaria falando, que as marcas deveriam fazer isso, mas grandes marcas não fazem esse negócio, professor. Grandes marcas, eles vão gastar pouco, porque eles já são líderes, e eles não se preocupam com isso. E é uma questão que uma marca pequena tem que se preocupar. Na verdade, não. Na verdade, quando a gente pega aqui, é uma coisa que marcas gigantes gastam uma grana violenta. Aqui eu, logo antes de começar a aula, eu já joguei no Google ali qual o gasto em propaganda da Coca-Cola nos últimos 5 anos. E aí diz, né? A Coca-Cola investe consistentemente cerca de 4 a 5 bilhões de dólares anualmente em publicidade globalmente. Entre 2017 e 2021, a média anual foi de 4 bilhões,
com um aumento para aproximadamente 5 bilhões no ano fiscal de 2023. Então, se a gente pega aqui 2023, né, 5 bilhões, foi 20% a mais do que em relação a 2022. A gente não está falando de troco de pinga, não. A gente está falando aqui de alguns bilhões de dólares, com B, né, de bilhão, vai dar bilhão aqui, e, sabe, é uma grana que é aumentada, é consistente, e para a marca se tornar ainda cada vez mais presente e continuar ocupando espaço na cabeça das pessoas, eles gastam uma grana violenta. Então, assim, não é uma questão que a marca está começando agora, só que deveria se preocupar, porque a marca é grande, ela já é muito grande, ela vai ficar. Não, 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 não. Marca grande se preocupa com isso. Então, se a marca grande, com esse orçamento, ela gasta essa cifra, pô, você que é pequeno, você né, deveria se atentar um pouco mais em gastar dinheiro aqui com anúncio. Você deveria se atentar em gastar uma grana para ocupar espaço na cabeça das pessoas, para eles pensarem em você. Porque por mais que você seja muito bom, sua empresa é maravilhosa, você pode cair no esquecimento. Você pode ir perdendo presença e as pessoas, que nem uma Coca, ela sempre tá martelando ali na cabeça das pessoas, não é nem às vezes propaganda agressiva. Tipo, beba Coca-Cola, compre Coca-Cola, nem propaganda assim. Pensa que propaganda da Coca é propaganda assim, muito mais institucional. De você ver Natal em família, refeições ali, as pessoas compartilhando as coisas, alegria, mundo perfeito. Vai pensar época de Natal, vai ser urso polar dirigindo caminhão, aquele bicho preguiça de ar horroroso, né? Nas propagandas de Natal ali da Coca-Cola. Sabe, são propagandas para passar sentimentos, para ocupar espaço com das pessoas. Se a marca para de gastar grana com isso, as pessoas vão então desassociando. Pô, pensar Natal em família, pensava em refrigerante, pensava em uma bebida, Coca-Cola. Se eu paro de ir investindo, pode ser que eventualmente as pessoas, pô, né, época aí, né, de curtir com a família, vou comprar uma Pepsi, vou comprar um Guaraná, vou comprar outras coisas, porque me parece a coisa certa a se fazer, porque essas marcas vão acabar ocupando o espaço que a Coca deixaria de ocupar, né? Elas vão ocupando, e na hora que a Coca né, se ela foi negligente com relação a isso, na hora que ela percebe, as pessoas estão associando uma outra coisa, um outro refrigerante, associando uma outra bebida ali, né? Poderia tomar refrigerante, bebidas, né? Refrigerante, água, leite, suco, né? Tem refeições que a gente pegar o leite aí no café da manhã, tá presente. Tem gente que toma Coca-Cola no café da manhã? Tem gente que toma Coca-Cola. Mas você tem essas associações que as pessoas, né, vão acompanhando que, me parece o certo, me parece a coisa que está conectada naquele momento, e se a Coca, então, não trabalha essas associações na mente das pessoas, elas vão, então, perdendo, vão se tornando laços mais fracos e abre margem para uma outra marca ocupar. Lembrando agora, né, me veio o exemplo na cabeça, a Guaraná Antártica, né, tinha aquela propaganda super clássica, não lembro se era anos 90, começo dos anos 2000, com aquele jingle, né, pipoca na panela, começa a arrebentar, pipoca com sal, e daí era a propaganda do Guaraná Antártica ali, que era uma associação muito forte de a gente pensar, pipoca se associa a bebida a Guaraná, sabe? E em cinema, tudo, era associação, pipoca e Guaraná. A Guaraná, né, pouco a pouco foi deixando de trabalhar essa campanha, que era um sucesso, né? Trabalhava bastante essa associação, bastante bem estabelecida na nossa cultura aqui brasileira, foi, foi perdendo nessa essa relação. Talvez muitas pessoas nunca tenham cogitado isso, talvez tenham pensado que, não, pipoca é com Coca-Cola, pipoca é com alguma outra bebida. E aí, sabe, foi fragilizando essas associações. Então a marca ela precisa trabalhar isso para ir reforçando essa mensagem, para ir reforçando esses links nessas associações que tem ali. E que nem eu falei, não é uma coisa que só a marca pequena se preocupa. Marca gigante que se preocupa com isso. Marca pequena às vezes negligencia o poder da importância desse tipo de coisa. Então, abrimos, né, para falar dessa métrica, né, share of voice, esse domínio aí, essa presença na parcela das comunicações que acabam existindo ali no mercado. E aí, só para não parecer que é sempre uma grande questão de o professor sempre sai pela tangente, o professor nunca fala as coisas, né, diretas, nunca dá uma orientação prática para a gente pensar aqui, é sempre um grande e maravilhoso depende, tem que ver, na volta a gente compra, e umas paradas assim. No livro, né, para variar, do Tijolão do Byron Sharp, ele menciona esse estudo aqui do professor Malcolm Wright, e aqui só um pequeno parênteses, quando a gente tem na gringa o, o título aqui, né, o prefixo de professor, né, não... Aqui no Brasil, professor meio que é todo mundo, né, todo mundo que está em sala de aula ali ocupa essa figura de professor. Mas na gringa,
o professor é que ele é um título, né? Tal como a gente tem o mestre, doutor, o professor ele equivale ao nosso, aqui no Brasil, professor titular. Porque tem o título, né, professor titular, carrega então esse título, que é o mais alto grau da hierarquia acadêmica, digamos assim, né, na carreira acadêmica, vai ter ali a figura do professor titular aqui no Brasil, né, e na gringa aí é o professor. Então o cara não é pouca coisa. Ele publicou aqui um artigo em 2009, se não me engano, é no Journal of Advertising Research. Se digitar jogar no Google aqui, entre aspas, esse título aqui, o novo teorema para otimizar o orçamento em anúncios, vocês vão acabar caindo nele e aí vocês conseguem ver toda a discussão. Mas em resumo aqui, ele acaba sugerindo que os gestores deveriam definir a verba de anúncios de acordo com o lucro bruto multiplicado pela elasticidade de anúncios da marca. Meu Deus, professor, estou perdido. Já, aqui na sequência tem a grande aplicação, né? Mas, meu Deus, tô perdido, eu li esse negócio, não entendi nada, tava perdidaço, não tô entendendo o que ele tá falando. No artigo ele vai trazendo toda a fórmula matemática, mostrando ali todo o embasamento dessa proposição. Mas essa discussão aqui dessa verba, quer dizer assim, essa elasticidade de anúncios da marca é uma coisa que nem toda marca tem mapeado. Resumidamente diz assim, se eu dobrar a minha verba de anúncios, quanto que aquilo ali muda na minha no meu número de clientes, quanto que ela me gera de resultado. Então, eu tinha 100 de verba de anúncio, eu coloco 200 e quanto que ela me reverte em vendas. Então, eu aumentei, né, dobrei 100% a minha verba, me aumentou 10%, me aumentou 15% o número ali de clientes. Então, essa é a elasticidade. Se eu coloco de um lado ali, quanto que a outra variável vai acabar acompanhando. Então, se eu coloquei mais R$ 1, aquilo ali me voltou mais tantos centavos, mais tantos reais, né, em função disso ali para as minhas vendas. E ele fala, né, como muita gente não tem essa elasticidade de anúncios bem já estruturada, mapeada isso nas marcas, uma base bem razoável é a gente pensar 0,1, né, 10%. Então, em resumo, a gente pensa assim, que a gente vai pegar 10% do lucro bruto, não estamos falando aqui de lucro líquido, tá? Estamos falando de lucro bruto, faturamento. A empresa entrou grana ali, separa 10% e aplica isso para as verbas ali de anúncios, né, de publicidade ali com os anúncios da marca. Tem, sabe, no artigo tem uns pormenores, falando assim, se é um mercado muito saturado, uma marca, acho que é 7,6%, né, 0,076%. Se é um lançamento de um produto, se não me engano, é 26%, né, 0,26%. Mas, em média, o 0,1 é um tanto, assim, bem seguro, né? Se não me engano, também ele puxa esse dado do 0,1 a partir de meta-análises, ou seja, ele pega um conjunto de vários estudos que discutiram essa questão e vê o que tem de tendência, né, entre todos esses estudos. Ele padroniza ali aquela medida e vê o que tem de ser o consenso entre essas obras. E daí chega no 0,10, né, 10%. E aí, como eu falei, com alguns casos que são mais saturados, está começando agora, então a gente tem algumas variações, mas assim, para não ter erro, 10%. 10% do faturamento, separa isso para anunciar e seja feliz, né? Continua melhorando, para você não pegar, às vezes, tem muita empresa que faz uma parada dessa, né? Tá entrando verba ali, tá entrando caixa na empresa, e o gestor, né, ali, ele sangra a empresa para ele tirar ali a sua grana, a empresa fica zerada e ele troca de carro, ele faz as viagens e a empresa não tem meio que com o que mais trabalhar, então não tem recurso. Aqui dessa forma a gente está já meio que atrelando, né, uma coisa para a gente ter, né, uma verba ali mais considerável para a gente aplicar. Só essa é a forma que a gente poderia ter de sugestão? Não. Ela também pode carregar, de certa forma, um problema, né, nas nossas discussões com relação a métricas, assim, e a gente vai ter alguns outros métodos para a gente pensar. Essa aqui uma abordagem, é válida, você pode colocar isso, mas já logo de saída eu vou tratar aqui com relação como que eu poderia dizer? Com relação assim, a alguns asteriscos que a gente poderia pensar e outras propostas que a gente poderia, né, também desenvolver. Então, para a gente pensar aqui método de orçamento. O método, acho que o segundo ele se assemelha bem aqui com a proposição do professor Malcolm Wright. Malcolm Wright.
porcentagem das vendas. 5% do faturamento, no caso ali, em cima que a gente falou, 10%, sabe? É um exemplo que a gente pegaria a partir do faturamento, a gente separa uma verba e coloca ali. É um tanto perigoso, assim, por mais que seja uma métrica super bem embasada ali e tal. Tem seu perigo também, porque se no caso de a gente pegar um cenário onde nossas vendas estão caindo, a nossa verba de marketing cai junto e, por consequência, a gente entra meio que num ciclo negativo infinito ali. Por quê? Lembra que a gente falou agora há pouco que eu preciso anunciar para não cair no esquecimento. Se eu invisto menos, eu sou menos lembrado. Se eu sou menos lembrado, as pessoas vão comprar menos de mim e vai entrar nessa espiral negativa. Se eu estou, então, atrelando a minha verba de anúncios ao meu faturamento, se eu estou vendendo mais, ótimo. Quanto mais eu vendo, mais verba vai ter, porque está atrelado a isso, então vai, sabe, maneiro. Porém, se eu estou vendendo menos, a cada vez que eu vendo menos, minha verba vai ficando cada vez menor, né? E aí eu vou caindo mais. Então, assim, é bacana, tem seu embasamento ali em cima, mas, né, tenha isso em mente que se você tiver um cenário onde tua verba ali é meio sobe e desce meio maluco, talvez isso daqui te dê sabe, uma dorzinha de cabeça, porque você tem que trabalhar a disponibilidade mental, como a gente já falou em vários momentos aqui do curso. Tá, voltando agora pro item 1 aqui pra gente seguir na ordem. Método de orçamento, método histórico. A gente poderia pegar assim, o mesmo valor de um período anterior, né? Seja do ano passado, do mês passado, do trimestre, sabe? Você pega um período anterior e um índice de correção. Né? Normalmente a gente acaba colocando aqui o índice da correção da inflação. Então, o que eu vendi ano passado, eu vou garantir que eu vou sempre investir mesmo tanto. Vamos dizer que eu investi R$ 10.000. Investi R$ 10.000 10 anos atrás, 9 anos atrás, 8, etc. E eu estou investindo R$ 10.000 hoje. Claro, R$ 10.000 lá atrás, 10 anos antes, valia uma coisa. 10 anos atrás, hoje, né, o valor do dinheiro é diferente. Então, a gente faria só a correção. Né? Então, 10 mil ano lá anterior, eu vou aplicando a correção da inflação aqui, e daí eu invisto o equivalente hoje em dia. É um método válido, sim, né? Mas ele pode ser um tanto preguiçoso, porque você não estaria fazendo nenhuma correção, né? Você está só meio que replicando as coisas. E nada garante que você está ali aplicando o certo, vamos chamar assim, né? Vou colocar bem entre aspas. Porque poderia ser que o mais recomendável seria você investir um pouco mais, um pouco menos, não sei, né? Lembra que a gente falou que não é só uma questão de investir muito, né, muita grana, nem também uma questão de colocar pouca grana ali, porque tem seus elementos ali a serem considerados. Então, a gente poderia pensar, às vezes, um método histórico de acompanhar algum outro concorrente, de ver o que as pessoas estão fazendo. Nada garante que tá sendo feito certo, né? Podemos dizer aqui que o nosso mês do ano passado foi uma verba que equivaleria, né, a 2% do faturamento, sabe? Então, eu estou replicando uma prática que está abaixo do recomendado e eu vou sempre fazer ela e eu deveria estar gastando muito mais. Ou eu estou gastando muito mais ali e eu deveria estar gastando menos, sabe? Então, o método histórico, ele, por mais que você soe, né, também podendo ser algo positivo, você está garantindo que uma verba está sempre ali, faça chuva, faça sol, aquele dinheiro ali está reservado, ele também pode ter seus problemas, porque poderia ser o caso de você rever nesse valor ali. Orçamento de base zero, aqui ele tem uma construção de justificar cada centavo, né? Uma perspectiva um tanto mais próxima do que seria uma perspectiva mais contábil, né? Tipo, a gente teria ativos e passivos, né? As entradas e saídas. Dessa forma, a gente já teria uma atribuição de que, ó, vai entrar aqueles recursos, a gente tem que ter uma destinação para eles, para não ficar aquele cenário que nem eu tinha demonstrado agora há pouco, do gestor que pegou, sangrou a empresa, pegou a grana e foi fazer uma viagem ali para simplesmente porque ele quer. Dessa forma, que com esse orçamento de base zero, a gente já tem ali o gestor, ele vai ter seu prolabore bonitinho, é tudo tranquilo. A questão é que aqui então os valores já estão já alocados, né? Então vai ter aquelas entradas de dinheiro, a gente vai aplicar isso em determinados projetos, vamos trocar maquinário, vamos modernizar a nossa planta produtiva, vamos já deixar reservado aqui uma verba para o marketing, sabe? As coisas já estão um tanto ah, mais direcionadas. Muito positivo, né? Porque demonstra uma organização muito grande. Porém, né, vamos colocar mais um asterisco aqui, mais um outro método, né? Porém, ele, por demandar esse altíssimo nível de controle,
Pode ser que nem toda empresa consiga ter braço operacional para viabilizar essa forma de organização, né? Então seria maravilhoso ter esse controle assim super fino no detalhe, mas pode ser que a empresa ali é super, sabe, já ah, é meio que a realidade de grande parte das empresas, né? Tem um, dois funcionários, tem que tocar um monte de coisa e tem que fazer esse controle ultra fino. Às vezes a empresa não tem capacidade de fazer essas coisas. E aí, às vezes, começa muito bem, e depois a rotina vai acontecendo, você vai se perdendo nos controles, e na hora que você vê, você chega no fim do ano, vai dar um desencontro ali violento nas planilhas, né, nas organizações. Então, é bacana, é legal, né, você conseguir fazer esse nível de controle excelente, porém, nem todo mundo vai dar conta, né? Então, mais uma coisa a se pensar aqui. E o objetivo tarefa a gente vai, de certa forma, olhar de trás para frente, né? Então, vamos pegar aqui, tipo, as aulas anteriores que a gente falou, né? Dos objetivos SMART, das metas SMART lá, ah, tentar fazer aquele negócio assim de eu quero atingir esse objetivo e aí a partir dele meio que vou andando de trás para frente, né? Então, quanto que custa para eu fazer tal coisa? Quanto que custa para eu atingir esse objetivo? Quanto que custa para eu lançar esse produto? Quanto que custa para eu fazer esse projeto? A partir disso, então, eu vou voltando, né, de trás para frente, olhando tudo que eu preciso fazer e quanto que cada coisa vai me custar. Então, ele é bastante recomendável, até se a gente for pensar aqui no projeto, né, da nossa Unitu, porque se está lançando um produto novo, esse produto novo ele não tem histórico, né? Não tem histórico ali para você se basear em uma experiência passada. Você está pensando em métodos de vendas, na porcentagem das vendas? Você ainda não tem certeza de como que as coisas vão acontecer, então está meio ainda incerto. Base zero, né, o controle, pô, se colocar mais essa camada aqui, talvez poderia ser difícil de acompanhar. Pensa assim, que você vai começar um projeto ali, e esse projeto você vai analisar o que você quer fazer, onde você pretende chegar, e tentar ir sequenciando todas as etapas e quanto que essas etapas vão te custar, o que elas vão acabar demandando de você. Então, o objetivo tarefa, ele funciona nessa lógica. Então, de novo, né, uma preocupação que eu já falei em algumas outras vezes, não saiam chutando valores, né? Façam bem com aquela preocupação, como eu já conversei aqui contigo, da SWOT baseada em evidências, dos objetivos, né, das metas SMART. Tenta sempre fazer as coisas o mais embasadas possível, porque isso aqui te dá segurança, você não está tirando o número do chapéu, né? Você está pensando aqui valores que têm um determinado embasamento. E aí, aqui é uma atividade que eu fiz em sala de aula, mas não sei se é possível aqui no canal de YouTube a gente viabilizar isso. Mas pense, né, como um exercício talvez um tanto modificado, dá pra gente fazer o seguinte: você lista argumentos para os dois lados e tenta ir desmontando os outros argumentos, tentando encontrar uma, uma resolução ali satisfatória. A dinâmica que é o quê? É fazer um cenário de roleplay, né? Fazer interpretação de papéis. No caso aqui, quando eu fiz em sala de aula, eu dividi metade da sala como sendo uh, do time financeiro, metade da sala sendo do time de marketing. E aí eles queriam coisas diferentes. O marketing estava ali naquele cenário, ó, eu tô querendo 1 milhão para lançar um produto. E aí o financeiro fala, pô, 1 milhão é muito, né? Vamos começar com 500 mil? E daí ficaria esse cabo de guerra, um lado trazendo argumentos, o outro lado trazendo, né, outros argumentos, sabe, o racional de cada uma dessas partes. Um argumento obrigatório que eu acabei colocando aqui é o pessoal do marketing precisando usar o conceito de double jeopardy, né, que é o conceito de dupla perda das leis, né, de marketing lá do Byron Sharp, que se a gente acaba não investindo em aquisição, né, de clientes, a gente vai acabar perdendo share naturalmente para convencer o financeiro. Então você tem que usar isso, né, tem que usar esse conceito para convencer o financeiro da dupla perda, que marcas que não investem acabam perdendo ali presença no mercado. Então, esse argumento aqui tem que ser usado. O conceito de dupla perda, eu acho que eu já expliquei em alguma outra aula, mas só para reforçar aqui, já que eu estou citando ele agora, pensa o conceito de dupla perda como sendo um negócio assim que toda marca ela perde clientes. A gente poderia olhar por duas óticas, né? Toda marca perde clientes. Marcas grandes, eles têm uma dupla perda, porque já que eles perdem clientes, eles têm uma base de clientes já maior, então o tanto de clientes que eles acabam perdendo
é ainda maior também. E aí isso, né, gera dupla perda. Todas as marcas perdem clientes, marcas grandes perdem ainda mais. A gente pode olhar por essa ótica. A gente pode também pensar que a marca pequena, ela perde clientes, e a marca pequena, por eles, vamos dizer assim, o cliente ele vai meio que comprando de várias marcas, né? Como ele tem uma base pequena de clientes, o cliente, para ele voltar a consumir da marca pequena, vai demorar de novo para ele consumir. Então você precisa investir em trazer mais gente para você, né, ter essa renovação de público e você não perder duplamente. Você perde o cliente agora e vai demorar para ele comprar de novo. Você precisa então ter uma base maior de clientes para aquilo ali vir. Marca grande tem uma fidelidade um pouco maior, né, que uma marca pequena, mas não é algo tão gritante assim, né? Então toda marca vai perder cliente e o elemento de fidelidade tem uma pequena diferença, mas não é algo tão gritante assim, não. Fechou? Acho que isso é tudo que a gente tem para hoje. Falamos aqui então, dinheiro na mão, plano aprovado, né? Esperamos, né? Tendo dinheiro ali. E aí, como que a gente garante que as coisas vão acontecer? A gente trabalha isso na nossa próxima aula, falando de implementação, cronograma e controle, mas só depois, porque agora é hora de encerrar a aula. Muito obrigado pela atenção. Façam os avisos protocolares aí de sempre do YouTube, se inscreve, deixa like, comenta, ativa sininho, todas essas coisas aí que seus YouTubers favoritos já pedem e vocês já sabem direito como fazer. Fechou então? Encerrando aqui nossa aula em 3, 2, 1 e até mais.